E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Amém, irmão? Podeis assentar. Permanece com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar trabalhando esse texto. No nome de Jesus. Adorado seja o nome do Senhor Jesus. Estaremos iniciando hoje, irmão. E teremos mais alguns estudos para frente sobre a ação de Deus na igreja. Como Deus usou a igreja, como Deus usa a igreja e como Deus poderá ou pode usar a igreja ainda neste tempo, né? Em nome de Jesus. Assim que foram consagrados diáconos, 2 deles se destacam na palavra, que é Estevão e Filipe. Estevão e Filipe. Estevão teve um ministério curto em Jerusalém, pregando o evangelho. Ele foi morto, apedrejado, e Saulo consentiu ou estava presente ou ajudou na morte de Estevão. Saulo então desencadeou uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, na Judéia. Levantou-se Saulo e encabeçou uma grande perseguição. A Bíblia fala que quando houve essa perseguição, olha, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e os encerravam na prisão. Saulo batia, matava se fosse preciso, arrastava pela rua, fazia com que aqueles crentes fracos blasfemassem ou deixassem de servir ao Senhor, abandonasse a fé. Saulo começou a perseguir para que a igreja do Senhor desistisse ou parasse o evangelho. A palavra assolava dá sentido a dilacerar, ou quando um leão rasga a presa. Quando você lê o texto, você não tem noção da perseguição que Paulo fazia, ou você não consegue conceber aí na sua mente o tamanho da perseguição que se levantou contra a igreja. Naquela época, Saulo tentava parar o evangelho de qualquer maneira, tanto entre os grandes ou pequenos, fosse criança ou velho, ou homens e mulheres. Ele batia, ele arrastava, ele prendia, matava, dilacerava, acabava. A intenção de Saulo era apagar o desenvolvimento do evangelho, era parar com o crescimento. Paulo estava defendendo o judaísmo e se achava como defensor da lei, porque estava nascendo agora para Paulo uma nova seita, um novo Deus chamado Jesus Cristo. E Paulo então passa a perseguir a igreja. Só que Paulo não entendeu, ou não quis entender no começo, que a perseguição dele contra a igreja fez a igreja desenvolver ou crescer. A Bíblia diz que houve-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Cada pessoa perseguida ia para outro lugar, mudava. Cada pessoa perseguida que mudava era uma semente que estava mais à frente pregando o evangelho. Então, quando Paulo perseguiu a igreja,
ele não teve dimensão do tamanho de favor que ele estava fazendo ao evangelho. As pessoas que não eram os apóstolos fugiram dali. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, até porque tinha que permanecer pessoas ali para maturar os crentes, e até aqueles que não teve coragem de mudar, ou não podiam mudar, ia ficar em Jerusalém. Então ficou uma igreja. Ao ficar a igreja em Jerusalém, os apóstolos ficam ali para dar uma assistência à igreja naquele lugar. Os discípulos, as pessoas que fugiam, que saíam, começaram então a pregar o evangelho. Saulo achava que calaria a igreja, só que ele estava favorecendo o evangelho com a perseguição. Por quê? Porque ele começou a lançar sementes na terra. Era como jogar semente em terra boa. Cada lugar que chegava um crente, estava chegando uma semente que ia brotar e dar muitos frutos naquele lugar. O que eu quero que você observe no texto? Existem algumas partes dos textos que eu quero que você observe comigo. Eu vou simplesmente ler o texto para que você entenda como Deus trabalha na igreja. Olha para mim aqui, irmão. O que eu quero que você observe? Do que adianta eu ser crente? Eu ser crente e não atuar na minha vida, não tem nada, não faz nada, não há nenhum tipo de manifestação, não há fruto do reino. Porque isso acontece muito hoje. A pessoa vem para o culto, assiste o culto, lê a Bíblia, vai para casa, mas não produz nada. Não há um impacto do evangelho nesta vida. É crente, mas não tem função nenhuma. Ele sendo crente ou não tem função. Há dois tipos de crente na igreja. Aquele que não olha para si, que não tem a sua vida por preciosa, que não coloca a sua vida como a melhor. Quer dizer, minha vida não pode sofrer, eu não posso passar problemas, eu não posso ter perseguição. E existe aquele que é o dodói, que a vida dele é intocável. Ninguém pode falar nada. Ele não pode sofrer uma ranhura, que para ele é um escândalo. Ele não pode ser perseguido. Jamais. Porque se ele for perseguido, pronto, o evangelho não tem valor para ele. Não significa nada. Ele abandona agora, ele não abandona a igreja, mas ele não serve para mais nada. É como se a vida dele fosse tão preciosa, que não pode sofrer nenhum abalo. Então, existe o crente que a vida dele não tem preciosidade nenhuma, e sim o Deus que habita, a obra de Deus na vida dele. E existe o crente que ele é aquela pessoa que ele não pode sofrer nada. Qualquer coisa que ele sofrer, pronto, acabou. Não pode. Isso não pode acontecer. Você já imaginou apóstolos que quando ele sofresse um arranhãozinho na sua vida, pronto, não, agora eu não vou mais fazer a obra. Agora eu não quero nem cargo mais. Por quê? Porque Deus me livre. Eu não posso sofrer essa tamanha perseguição contra a minha vida. Esse tamanho de perseguição contra a minha vida. Isso vai me destruir. Deus me livre. Tocou na minha família. Tocou nos meus filhos. Alcançou meu Deus do céu. Vai apagar o evangelho agora. Existem esses dois tipos de crente na igreja. Aquele que ele não tem compromisso com o reino. Ele tem compromisso com a sua pessoa. Ele tem compromisso com os seus status, com a sua posição social, com a sua vida. Se tocar agora, acabou o evangelho. E existe aquele que ele não tem a sua vida por preciosa. É igual Paulo: gastarei e me deixarei gastar em favor do reino de Deus, da obra de Deus, das pessoas. Entra comigo no texto, irmão.
Acabaram de matar Estevão. Tinha apedrejado Estevão e Saulo estava lá. Jogaram pedra em Estevão até ele morrer. Apagou, viu ele dar o último suspiro, dando pedrada nele. Deveria agora algumas pessoas se esconderem, a igreja agora tinha que ocultar-se, assentar-se na zona de conforto e dizer: eu vou esperar a poeira baixar, a hora que o povo esquecer esse negócio aí de cristianismo, aí eu vou levantar e começar a pregar. Não, vamos dar uma acalmada agora, porque está muito difícil, vamos dar uma pausa, depois nós voltamos. A igreja nunca parou na zona de conforto. Tem gente que gosta de ser crente, irmão, porque é suave. Hoje, é tranquilo. A igreja não parou. Quando Paulo apertou a perseguição, os crentes começaram a mudar, e a Bíblia no versículo de número 4, vai colocando aí, meu filho, para de observar outra coisa, olha aí, 8:4, mas os que andavam dispersos, ia por toda parte, fazendo o quê? Preste bem atenção, irmão, a perseguição foi por causa da pregação de Jesus. E eles iam por toda parte. Lucas faz questão de grifar toda parte, anunciando a palavra de Deus. Mas não era para parar a palavra, não. Eles queriam que parasse a palavra. Mas Filipe agora sai pregando, fazendo o quê? Anunciando por toda parte. Ficou pior, porque enquanto era só em Jerusalém, estava fácil de apagar o fogo. Mas toda parte não dava mais para apagar o fogo. Tinha que levantar aí uns 1000 Saulos para conseguir agora apagar isso. Um Saulo causou um incêndio espiritual muito grande na igreja, que para onde eles passavam, eles anunciavam a palavra de Deus. Não tinha medo. Já viu aquela questão assim, eu não vou parar? Eu não vou parar. O que o diabo quer? Parar. Então eu não vou parar. O que o diabo quer? Que eu pare. Então eu não vou parar. Eu vou continuar anunciando a palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Será se nós, por onde passamos, por toda parte, anunciamos a palavra de Deus? Aqui é que eu quero dizer para você que a igreja está chegando num estágio de conforto. Prega por ocasião. Quem sabe uma oportunidade. Assim, se não for muito vergonhoso, eu vou falar de Jesus. Assim, se não for perturbar muito, eu vou falar de Jesus. Se eu não for, se alguém não for muita gente para me ver, então eu vou falar. Mas se tiver muita gente, eu vou ficar calado. Zona de conforto. Depois, quem ganha com isso é o diabo. Porque ele não cala um minuto. O diabo está na internet, está na televisão, está na rua, está no ônibus, está dentro do ônibus, está fora do ônibus, está na praça, está onde você estiver. Observe, irmão. Observa. Entra dentro do ônibus e começa a olhar e observar com seu discernimento quantas atitudes o diabo tem dentro do ônibus. Quantas pessoas que entram ali e têm atitudes malignas dentro de um ônibus. E aqueles que têm responsabilidade da palavra, não a toma. Versículo 5.
E descendo Filipe à cidade de Samaria, fazia o quê? Lhes pregava, não fale no nome de Jesus, falo, não fale, falo, não fale no nome de Jesus, Filipe, falo. Ele saiu de Jerusalém, desceu para Samaria, mas continuou pregando Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu só tenho duas opções: ter minha vida por preciosa, ou não ter a minha vida por preciosa. Se a minha vida é preciosa, Cristo não é precioso. Se a minha vida não é preciosa, o Cristo que habita em mim é precioso em nome de Jesus. Eu só tenho duas opções. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via. A igreja sempre teve as duas questões: falar a palavra e confirmar com sinais. Falar a palavra e acompanhar com o poder de Deus. Paulo diz: eu não vim só com palavras, mas eu vim com o poder do Espírito. Ele diz: eu não vim só por palavras, só com palavras, mas eu vim também com poder do Espírito. Aqui, Filipe, além de pregar a Cristo, fazia sinais. Aí o povo olhava, a palavra que ele falava era corporeidade através do ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é igreja. Isto é igreja, irmão. A igreja tem a palavra, mas tem poder de Deus. A igreja tem palavra e tem poder de Deus. Eu tenho que ter palavra e tenho que ter poder de Deus. Se eu tiver só palavra, eu não estou fazendo o que a igreja primitiva fazia: palavra e poder de Deus. Versículo de número 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Lucas escreve que ele falava, o povo ouvia e via, ele pregava e fazia sinais, e ele explica os sinais. Ele diz: e era expulsos os demônios, paralíticos andavam, coxos eram curados. Além de dizer, olha, acontecia sinais, ele explica os sinais que iam acontecendo. Olhe para mim, irmão. A igreja precisa ter manifestação do poder de Deus. Não adianta orar só por orar. Não adianta ser crente só por conforto. Não adianta ser crente na zona de conforto. Eu preciso ir para a guerra. E na guerra eu preciso de poder de Deus. Eu preciso ir para a guerra, e na guerra eu preciso de poder de Deus na minha vida. Ele falava de um Cristo que estava presente. Ele não falava de um Cristo distante ou de um Cristo ausente. Não, ele falava de um Cristo, e esse Cristo estava presente. Por quê? Porque além de ouvir o evangelho de Jesus, as pessoas eram curadas, libertas e transformadas. Então, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, trazia no meio do povo milagres por causa da presença do Senhor na vida de Filipe. Versículo 8. Manifestação de Deus na igreja daquela época. E havia uma grande alegria naquela cidade. Olhe para mim, irmão, que é uma coisa que a palavra traz. Aonde se prega o evangelho, aonde se prega o evangelho, aonde pregar o evangelho, aonde a igreja chegar,
A casa que a igreja chegar, ela leva alegria, irmão. Ela leva o que, irmão? Alegria. Nós estamos falando de uma alegria ocasional? Não. Nós estamos falando de uma alegria permanente. Não de uma alegria ocasional, que em ocasião ela acontece. Não. Por quê? Vocês vão ver que aí ele sofre perseguição, mas o povo estava alegre. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. As pessoas olhavam para Simão e tinha ele como um Deus, um enviado de Deus. Esse versículo no final aí diz como as pessoas viam Simão. Ele era um feiticeiro, um mágico feiticeiro. Ele enganava as pessoas, mas as pessoas da cidade via ele como um homem enviado de Deus, um servo de Deus. Versículo 11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Muito tempo o povo era iludido por Simão. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio, e foi batizado, e ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito, ou estava, boquiaberta. Ele estava ali espantado com aquele milagre que estava acontecendo. Agora olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Filipe vem com o poder de Deus, encontra o poder satânico no mesmo lugar, uma multidão que cria em Simão. Agora um povo que acreditava em Filipe, o poder de Deus chega, o poder do diabo que estava operando é desmascarado. O que o diabo faz, irmão? Se converte em anjo de luz. O que Simão fez? Simão creu e foi batido. O que ele fez? Ele creu e foi batido. Olhe para mim, irmãos. Tem muitas pessoas que acham que o diabo não trabalha de forma oculta. Ele acha que o diabo vai vir com um chifrão grandão para enfrentar ele e a família. Ele nunca acredita que o diabo vai usar os seus adébitos em anjo de luz, bonitinho, para entrar no meio do povo. Simão não converteu. Simão creu. A Bíblia diz que ele creu. Não é isso que Lucas colocou aí? Simão creu. Mas ele estava fiel ao Senhor, sendo servo de Deus. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O número de pessoas cresceram, aumentaram, muito grande. Filipe era evangelista. Filipe não era a pessoa, o pastor que ia doutrinar e ensinar. Filipe estava ali como evangelista. Pedro e João vai verificar o que estava acontecendo. E quando eles chegam lá, veja o que acontece, versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o quê? Para que recebesse o quê, irmão? Isso aí é uma questão teológica, eu vou falar rapidinho para você entender.
o que Lucas coloca? Batizado com o Espírito Santo da igreja em Jerusalém. Esse mesmo batismo agora vai para Samaria. Samaria não é o mesmo povo de Jerusalém. Samaria é um povo mestiço. O povo que morava ali era um povo, vou falar mestiço para você entender, um povo miscigenado, não entendeu? Um povo misturado. Mulheres judias que casou com pessoas gentílicas e se formou família, ou homens judeus que casou com mulher gentílica e formou família. E houve-se uma miscigenação ali, causada por causa de um rei que governou, que invadiu Jerusalém e levou outro povo para Samaria. Não dá para explicar isso para você agora, mas você entende o seguinte: o povo que estava em Jerusalém, o povo que estava ali, o Espírito do Santo desceu sobre o povo judeu. Agora o Espírito Santo vai para um povo que não é totalmente judeu, mas vai de forma ordenada e não de forma desordenada. Filipe poderia ter levantado ali um movimento e ter feito oração e batismo com o Espírito Santo. Filipe não fez isso. Filipe pregou o evangelho, as pessoas se converteram, esperou Pedro e João chegar. Observar, analisar o que estava acontecendo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e eles fizeram o quê? Quem impôs as mãos? Pedro e João. Aí, a Bíblia vai mencionar Filipe lá na frente. Eu quero falar com você duas coisas. A primeira questão aqui, irmão, é como Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma de autoridade, de cima para baixo. A primeira questão. Deus não sai trabalhando de uma forma desordenada, não. Tem muitas coisas que acontecem na igreja e vira meninice porque as pessoas não sabem esperar, aguardar ou ficar esperando o que Deus vai fazer. Não, sai atropelando como se fosse dono do planeta. Deus não trabalha assim. Deus trabalha de forma ordenada. Esperou. Filipe fez a parte dele. Pedro e João chegam, coloca as mãos e o povo faz o quê? Recebe o Espírito Santo. Filipe tinha poder de Deus. Filipe fazia milagres. Filipe pregava o evangelho. Filipe anunciava Cristo, expulsava o demônio, mas não orou para batismo com o Espírito Santo. Não orou. Houve uma ordem. Houve um momento específico que muitas pessoas não entendem. Deus atua no nosso meio, só que Deus é ordeiro, irmão. Deus nunca vai me usar para levantar contra o pastor Abinaí. O dia que eu levantar contra ele, eu estou sendo usado pelo diabo e não por Deus. Deus nunca vai levantar a pessoa para levantar contra a autoridade. Deus não faz isso, irmão. O filho contra o pai, não vai acontecer. O funcionário contra o patrão, não vai acontecer. Não é Deus, não é Deus, não é Deus. O obreiro contra o pastor, não é Deus. O pastor contra o pastor presidente, não é Deus. Há uma ordem colocada por Deus, a autoridade, ela vem de cima para baixo, em nome de Jesus. Essa ordem é vista em toda a palavra. Versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu o quê? Olha para mim, irmão, a igreja do Senhor Jesus. Tudo que se faz pelo poder de Deus é de graça. Se eu sair daqui e for numa casa orar e Deus curar alguém, eu não posso cobrar um centavo. E se alguém me der qualquer coisa porque Deus fez um milagre, eu não posso pegar. É ganância. Versículo 19. Dizendo: dai-me também este poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro:
o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste do que é dom de Deus, se alcança por dinheiro. Versículo 21. Tu não tem parte nem sorte nesta, porque o teu coração, lê para mim, irmão. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Simão estava crente? Arrependido? Transformado? Não. Simão era o anjo, era o diabo transformado em anjo de luz. Olhe para mim, irmãos. Quando o diabo não consegue te vencer pela força, ele vai pela estratégia. Olha para mim, líderes. Quem é líder aqui de um departamento da igreja? Levanta a mão assim. Levanta a mão. Deixa eu te dar um conselho. Que eu já vi no reino muitas vezes, do tempo que eu estou dirigindo a igreja. Quando o seu trabalho está bem, está prosperando, está crescendo, está sendo abençoado, cuidado. O diabo vai colocar alguém lá dentro para implodir de dentro para fora. Quantas vezes o trabalho está uma bênção e sempre aparece alguém usado pelo diabo, enviado não sei de onde, que entra no meio do povo. Quando você vê aquele trabalho que estava bem, o líder, sem discernimento, sem sabedoria, começa a não dar atenção e acha que foi enviado para ele uma bênção. Quem vê o Simão convertendo perto de Filipe, não acredita que é o mesmo Simão que agora está junto com Pedro e João. Não, o Simão de perto de Filipe não é o Simão de perto de Pedro e João. Lá ele foi convertido, creu e batizou. Aí ele diz: eu preciso desse dom para continuar enganando as pessoas. Eu preciso desse dom para continuar enganando as pessoas. Eu compro, eu pago o que vocês quiserem. Eu só quero isso aí. Olhe para mim, irmão. Sabedoria. Quando você vê alguém chegar no seu trabalho, na sua diretoria, e você não observar, a falha é sua. A falha é sua. Quantas atitudes eu já tive aqui na igreja e crentes da nossa igreja levantou contra mim. Falou mal para defender outra pessoa, dizendo: não, tadinho do irmão, o pastor está contra fulano. Eu conheço quando o anjo é transformado, quando o diabo é transformado em anjo de luz, está implodindo o reino de dentro para fora. Sabe o que eu faço, irmão? Vou apertando o camarada na parede, até que ele espirra. Ele espirra assim, ó, quando não sai da igreja, desconfia que está errado e fala: opa, peraí. O reino de Deus, quando o diabo não te derruba pela força, ele quer implodir você de dentro para fora. E ele usa pessoas. Usou Saulo, expulsou. O povo saiu correndo, saiu desesperado, mas continuou pregando o evangelho. A igreja não parou. Quando chega em Samaria, Simão crê, é batizado. Mas a intenção do coração de Simão era mal. Usar o poder de Deus para si próprio, promover a si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, o poder de Deus não é para promover o homem. O poder de Deus não é para dar status. O poder de Deus não é para fazer fama. O poder de Deus é para pregar o evangelho e converter pessoas. Não adianta querer ser famoso porque tem uma oratória excelente,
porque Deus agora, onde você coloca a mão, Deus opera. Não adianta. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, a ação é dele, a igreja é dele, o povo é dele, o Deus que está no nosso meio, ele é dono de tudo, é dele. Então, nós somos instrumento de levar o povo a glorificar e exaltar o nome de Jesus. Quando tem manifestação, nossa, que pregador excelente. Nada, prega nada, irmão, sabe nada. Se tirar o Espírito Santo da vida dele, é uma espuma vazia, é um nada, é uma lata que só faz barulho. Então, a única coisa que presta aqui é o que está dentro, e o que está dentro não tem nada a ver com a casca de fora, porque quem está dentro é dono de toda a glória, todo o poder, toda unção, todo o poder e glória emana dele, em nome de Jesus. Igreja, a ação de Deus na igreja, é a ação de Deus na igreja, e a igreja não pode usar Deus, é Deus quem usa a igreja. Tem um versículo na Bíblia, irmão, que eu admiro ele. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Fala com teu pai em secreto. Há vários fatores para você entrar no quarto, mas um deles é que porta fechada não traz fama. Ninguém vai te ver. O maior erro e o que o diabo mais usa hoje é o crente dobrar o joelho e fazer a selfie e mandar para lá e falar: estou orando. A Bíblia diz: entra no teu quarto, não precisa de fama, ninguém precisa saber, ninguém precisa notar que você ora, ninguém precisa saber que você jejumou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Não, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o que você estava fazendo, quantas horas você orou por dia, como você orou. Ninguém precisa saber. Entra no quarto e fecha a porta, fala com ele em secreto. Por quê? Porque lá dentro não tem fama, ninguém vê, não precisa de palavras bonitas, ninguém vai ouvir as palavras, não precisa de ter palavras rebuscadas, não. Você precisa só de uma coisa: reconhecer a miséria que é e entender que lá dentro o Senhor é Senhor. Porque há momentos que quando saímos do quarto achamos que nós somos Senhor, e não somos. Amém? Versículo 22. Arrepende-te. Entendeu? Agora ele creu lá em cima, né? Aí Pedro fala com ele: arrepende-te, deixa a tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Para que Deus tire essa maldade que ainda mora aí dentro. Amém, irmão? Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Eles orou por ele? Eles oraram por ele? Não. Aí Lucas termina o assunto e já diz o retorno deles de volta. Aí voltaram anunciando o evangelho pelas aldeias dos samaritanos, pregando o evangelho. O poder de Deus se encontra com o poder de macumbaria, feitiçaria, satânico, se cruza. E olha bem, e o instrumento do diabo sai do meio satânico e vem para o meio do povo de Deus. Por isso, irmão, que o pai de família
é o atalaia que está dentro de casa olhando os seus filhos. Porque quando o diabo usa os seus adeptos e tenta entrar na sua casa, a primeira questão do pai de família é ter discernimento. Ah, eu sou crente. O pai de família olha e fala: não, você é crente, mas precisa te converter primeiro, arrepender da sua iniquidade, e Deus tirar do seu coração essa maldade que você tem aí. É por isso que nem todos que adentrar a porta eu posso crer nele. Tem que prová-lo, entendê-lo, esperar aparecer nele frutos dignos de arrependimento, porque senão ele vai implodir o reino. Amém, irmão? Olhe para mim, irmão. O poder de Deus na igreja, a ação de Deus na igreja, vem através da palavra e da manifestação do Espírito. Palavra e poder. A igreja vive palavra e poder. Palavra e poder, irmão. A igreja vive assim. Quando você sair para pregar o evangelho, para visitar alguém, diz: Deus, eu vou levar palavra e poder. Palavra e poder, em nome de Jesus. E se você vai no nome de Jesus, haverá poder. Não tem nada que pode deter o nome de Jesus. Amém?